Meu nome é Júlio César Benatti, sou formado em Engenharia Civil, professor da Unemate desde 2014 e atualmente estou como diretor aqui do campus de Sinop. O que eu vou tentar passar para vocês é um pouco da minha experiência pessoal, que por ser pessoal ela não é tão objetiva, é naturalmente subjetiva, mas para suprir essa subjetividade, mostrarei alguns dados estatísticos com a intenção de que vocês entendam a importância do ensino superior como ferramenta de ascensão social. Eu sou capaz de dizer, baseado na minha experiência como formador do ensino superior, que o ensino superior é a ferramenta mais rápida, democrática e eficiente para se ascender de classe social no nosso país. Portanto, mostrarei para vocês alguns dados indicando isso, para que vocês, se eu for bem sucedido, para que vocês concordem com essa afirmação. E a hora que a gente vê os dados, isso aqui são dados retirados da pesquisa PNAD contínua, dados do IBGE, dados estatísticos oficiais. Quando a gente quer saber se alguma coisa é real ou não, a gente não recorre ao Instagram, ou ao YouTube, ou ao TikTok. A gente tenta correr atrás dos dados oficiais. E cá trago para vocês alguns deles, mostrando uma diferença salarial, que em alguns casos chega a 4 vezes. A diferença de salário entre alguém que concluiu o ensino médio e estagnou aqui, e alguém que continuou estudando e obteve um diploma no ensino superior. Então, os dados indicam, e aqui eu tenho uma curva, um gráfico, né? Um chamado histograma de frequência, e quanto maior a frequência, mais alta é essa curva. Esse histograma de frequência aqui apresenta salário, né? De quem concluiu o ensino médio e de quem concluiu o ensino superior. O ensino médio está mais para cá, dados valores menores, e vejam que tem um pico bem pronunciado aí nesse histograma de frequências. Picos pronunciados em histogramas de frequência indicam que há uma frequência grande, uma quantidade grande de pessoas formadas no ensino médio que ganham um valor lá muito pronunciado, que é o salário mínimo. Então, aqueles que formaram no ensino médio têm uma tendência a receber salários muito próximos do salário mínimo. E aí, a hora que a gente vai para a formação superior, vejam que há uma transladação desse gráfico para valores maiores, indicando maiores valores salariais. Não só maiores valores salariais, mas também melhores condições de trabalho. Quem conclui o ensino superior, de acordo com a PNAD contínua, de acordo com as nossas estatísticas oficiais, alcançam melhores condições de trabalho. O que é isso, professor? Condição de trabalho. Condição de trabalho é trabalhar em lugares que te dão melhores condições, que te dão uma sala com ar-condicionado, que te dão uma coisa importantíssima, capacidade de vencer dentro da hierarquia da empresa. Vou repetir, capacidade de vencer, de ascender dentro da hierarquia da empresa. Sem o ensino médio, infelizmente, fica-se na base da hierarquia da empresa, naqueles empregos mais triviais, naqueles empregos onde não se exige essa formação adicional. A hora que você consegue o ensino superior, você consegue subir de cargo. Então, lá da base vai para gerente, de gerente para diretor, de diretor para vice-presidente ou presidente da empresa. Isso só é possível de acordo com os dados que o IBGE nos mostra. Eu não vou dizer que só é possível, tá? Mas é muito mais provável que aconteça essa ascensão dentro da hierarquia da empresa se você tiver o ensino superior. E aí aqui tem alguns salários mostrando, né, quanto que eu ganharia se eu tivesse ensino médio e ensino superior. Um exemplo aqui só para vocês, se é que eu vou enxergar, mas no caso de policiais lá, né, a gente sai de 5 para 10 mil. Vejam, então, até um policial que não usa o ensino superior para a sua profissão diretamente, ele não precisa ser advogado para ser polícia, mas quando ele é polícia e pega o título de
de doutor em direito, de doutor, né, que é o caso do advogado, que o advogado ganha o título de doutor, na hora que ele vira advogado, ele já ascende a uma classe salarial 2 vezes maior do que aquele recebia quando ele só tinha o ensino médio. E a gente pode ver para vários grupos ocupacionais como o ensino superior te dá outras condições de trabalho. E uma outra questão, que agora já é uma questão moderna, é como que a inteligência artificial vai influenciar quem tem ensino médio, ou o trabalho daquele que tem ensino médio, o emprego daquele que tem ensino médio, e qual vai ser essa influência para aquele que tem o ensino superior. O que nós vamos ver aqui são conjecturas, porque é algo que está se prevendo que aconteça, é que no caso de quem tem o ensino médio, a inteligência artificial deve diminuir o emprego, deve cortar postos de emprego. E no caso do ensino superior, a inteligência artificial deve diminuir o trabalho, porque você vai ter ferramentas que vão diminuir o seu trabalho, a sua hora de trabalho, mantendo o mesmo salário. Portanto, o que se vislumbra em termos de influência da inteligência artificial no trabalho e no emprego, ela é uma visão muito mais otimista para quem concluiu o ensino superior. Ok? Consegui convencê-los da importância do ensino superior como fator de ascensão social no país? Isso vocês, de certa forma, já sabiam, né? Sem dados ou com dados. Mas aí, a hora que a gente vai ver a realidade brasileira, a coisa fica muito complicada. Professor, eu sei que é bom estudar, mas a hora que eu vou olhar lá nas nossas estatísticas, essas retiradas de dentro das universidades, somente 25% de vocês que finalizam o ensino médio ingressam na universidade. Mas, gente, por quê? E pior, desses que ingressam, pior não, né? Tão ruim quanto. Desses que ingressam, metade abandona. Então é difícil entrar, não é difícil entrar, é difícil vocês quererem entrar, e os que entram, uma parte considerável nos abandonam ao longo desta trajetória formativa. Por quê? Qual é a visão que vocês têm da universidade que tanto traz temor, né? Porque a universidade durante muito tempo foi lugar de privilegiados. Há esse rótulo de que a universidade é lugar de privilegiado. Isso realmente aconteceu quando eu estava me formando, ainda era dificílimo ingressar na universidade se você não fosse filho de uma família rica, se você não fosse aluno de uma escola particular. Hoje essa realidade mudou muito. Com a ampliação das vagas, houve uma democratização no acesso. Portanto, entrar na universidade ficou muito mais fácil. Para vocês terem uma ideia e para provar o que eu estou falando, vejam que provavelmente agora em fevereiro, a Unemat vai abrir um edital de matrícula direta. Que é isso, professor? É assim, você vai na SAA, na nossa secretaria acadêmica, entrega o seu RG, segunda-feira você está dentro da universidade. Isso é democratização de acesso. Ou seja, a universidade não é um castelo difícil de entrar. A universidade é uma oportunidade que está posta e que, como eu demonstrei para vocês, é quem vai ser o indutor de uma possível ascensão social. E o que acontece se a gente tem pouca gente entrando na universidade e desses que entram, muita gente saindo? A gente tem pouca gente formando. Aqui mais um dado para demonstrar o baixo interesse pelo ensino superior, né? Dados de Enem, matrículas no Enem, histórico, para Mato Grosso e para o país. Claro que cada um está sendo lido em um dos lados do gráfico, mas vejam que houve um pico de interesse lá pelos anos 2013 até 2018, que ele foi caindo, foi diminuindo esse interesse pelo ensino superior. Muito influenciado pelos nossos influenciadores, não é? Que com um celular na mão, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, muitas vezes nos passam a impressão de que eu não preciso continuar estudando para vencer, posto que ele não estudou para vencer, e ele é alguém em quem
eu me vejo, é um exemplo. Se ele conseguiu, por que eu não consigo? Você até consegue, mas a probabilidade de você vencer sem o ensino superior é infimamente menor. E aí, se eu não tenho gente acessando e os que acessam uma parte considerável saem, eu tenho uma coisa óbvia, falta de profissionais formados. Então começam a faltar engenheiros, começam a faltar professores, começam a faltar profissionais em tecnologia da informação, começa a faltar mão de obra qualificada para sustentar o desenvolvimento. Em especial na nossa região, que tem um desenvolvimento, um crescimento muito elevado, né? Nossa cidade, nos últimos 10 anos, teve um crescimento populacional de quase 10%, o que é absurdamente raro. E aí, o que atrapalha, né? Por que o jovem não quer acessar o ensino superior? Em parte, por isso que eu falei para vocês, porque aqueles em quem a gente se baseia, ou aqueles que a gente analisa, muitas vezes parece que não precisou estudar para alcançar o sucesso. Mas lembrem-se que são a minoria. O que os dados nos mostram, mais uma vez, é que, vou ler aqui para vocês, ó. Mais de 95%, mais de 95% dos fundadores de unicórnio, que são empresas que alcançaram o valor de $1 bilhão, mais de 95% cursaram o ensino superior. Ou seja, comprovando que aquilo que eu falei para vocês, em quem muitas vezes a gente acaba se espelhando, são a exceção da exceção da exceção. A maioria dos que venceu fazendo ensino superior. E aí, uma frase que essa reportagem finaliza e que eu gostaria de finalizar essa parte com vocês, né? O líder da próxima transformação, provavelmente, eu diria para vocês, certamente, está nos bancos das universidades hoje. Tá? Professor, mas, para aí. Nós estamos falando de uma mudança de conjuntura, de perspectiva. O Feliciano provavelmente vai falar daqui a pouco sobre inteligência artificial. Esse negócio de diploma daqui a pouco não serve mais para nada. E vocês vão ficar esperando isso, parados, observando isso? Pode até ser que daqui 10 anos o diploma não sirva para nada. Mas daqui 10 anos, se vocês não entrarem na universidade, vocês vão ver pessoas vencendo sem diploma. Mas vocês que não conquistaram o seu, não estarão aptos a essa outra perspectiva. Portanto, é importante que vocês acompanhem esse desenvolvimento. Muitas vezes pode até ver acontecendo ao longo da trajetória formativa. Pode até ser que façam a universidade hoje, daqui 20 anos o diploma não sirva mais para nada, como papel. Mas se vocês não embarcarem agora, a hora que essa transformação acontecer, vocês não terão mais condições de embarcar nessa transformação. Portanto, a realidade que a gente tem que viver é a realidade de hoje, e a realidade de hoje é que o diploma é importante. Os dados que eu trouxe para vocês mostram isso de forma muito clara. E aí a pergunta é, né, preciso continuar estudando? E aí a gente vê que isso não é um passo que se dá do ensino médio para a graduação. Se eu continuar da graduação para a pós-graduação, esse aumento salarial ele se mantém, né? O que a gente vê, de forma geral, é que há uma relação direta, proporcional, entre tempo de estudo e ganho salarial. Então, quanto mais tempo eu permaneço estudando, mais eu ganho salário. E eu estou falando de salário como uma ferramenta social, mas o salário ele é só uma parte do processo, né? O salário é só aquilo que a sociedade nos paga em função do valor que nos enxerga, digamos assim, né? Mas, naturalmente, nós estamos falando também de ganho cultural, de ganho de convivência, de ganho de qualidade de vida, esse tempo a mais permanecendo no estudo. Ok? Convenci vocês? Animei vocês? Que bom. Vamos agora ver um pouco, então, qual é a possibilidade? Onde é que eu vou fazer isso aqui em Sinop, professor?
eu estou em Sinop, uma cidade no norte do Mato Grosso, nem chega a universidade aqui. Opa! Sinop é uma das únicas cidades no nosso país, com menos de 300 mil habitantes. Eu acho que é uma das únicas mesmo, conseguiria contar nos dedos quantas tem. Universidade Federal, Universidade Estadual, Embrapa, Empaer, Escola Técnica Estadual, Senai, Senac, além de uma gama gigantesca de universidades particulares. Ou seja, a oportunidade está aqui posta. É uma questão de decisão pessoal. Tão somente a decisão de, eu acho que eu vou terminar o ensino médio e vou fazer faculdade. É só isso. A partir daí, a coisa vai andando. Depois de ter sido tomada essa decisão, a trajetória vai acontecendo. Falei para vocês que eu ia falar da minha própria condição como pessoa, óbvio, né? Que eu não tinha ensino superior, eu resolvi fazer. Na época, a gente não tinha, eu morava numa cidade do interior do estado de São Paulo, precisei morar numa outra cidade a 400 quilômetros, passar dificuldade, morar num quartinho para poder fazer ensino superior. E sair de uma condição social que eu jamais vislumbraria que eu estou atualmente em relação ao que eu estava antes de cursar ensino superior. E aí a coisa foi acontecendo, terminei a faculdade, formei em engenharia civil, terminei em engenharia civil, acabei durante a formação tendo contato com professores, fui fazer iniciação científica, acabei que fiz o mestrado, depois passei no concurso aqui no Mato Grosso, depois fiz o doutorado. Então é uma trajetória que depois que você inicia, o próprio caminho vai te levando aonde está o emprego, onde estão as oportunidades. Vou puxar naturalmente a sardinha agora para o meu lado, sou professor da Unemat e vou falar para vocês o que a Unemat tem aqui em Sinop. Momento cultural. Já ouviram essa expressão puxar a sardinha ou para vocês ela é muito antiquada? É antiquada. Acho que eu nem vou explicar de onde vem isso. Puxar a sardinha, eu estava pesquisando agora, né? Nos cortiços portugueses e espanhóis, o pessoal assava a sardinha no chão, né, durante a noite, e aí puxar a sardinha, na verdade, é puxar a brasa da sardinha. Puxava com o pé, não, porque senão queima, né? Com alguma coisinha, a brasa passou a sardinha. Quer dizer que eu vou trazer para o meu lado de interesse, falar para vocês sobre a Unemat. A Unemat é uma universidade pública estadual, portanto, quem paga para nós estarmos aqui, para essa estrutura existir aqui, são vocês. Uma partezinha do ICMS que vocês pagam em cada produto, vai lá para a conta do Estado, o Estado passa essa parte, pega uma parte e repassa para as contas da universidade. Para vocês terem uma ideia de quanto é investido para se manter essa estrutura aqui, ano passado o Estado desembolsou 590 milhões de reais. Portanto, aí uma questão interessante. Por que o Estado pega 590 milhões de reais da sua conta única e investe numa universidade? Porque ele acha bonito ter um auditório? Porque ele precisa de mão de obra. Porque sem mão de obra qualificada o Estado não desenvolve. Porque se nós não tivermos quem forma professores, nós não teremos professores. Se nós não tivermos quem forma engenheiro, nós não teremos engenheiros. Então, é por isso que o Estado investe na universidade. Não investe só para a manutenção da sua estrutura e para os salários, mas investe também em políticas de permanência, que eu falarei daqui a pouquinho. Então, a Universidade do Estado de Mato Grosso tem 38 cursos de graduação. Aqui em Sinop nós temos 10. Uma estrutura gigantesca de laboratórios, bibliotecas, museus, além dos seus programas de pós-graduação, mestrado e doutorado. Hoje, vocês têm a oportunidade, aqui no município onde residem, de entrarem na universidade, finalizou o curso superior, entra no mestrado, finalizou o mestrado, entra no doutorado, finalizou o doutorado, ainda faz o pós-doc. Então, se tiverem paciência, em 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, vocês viram pós-doutores, que é o mais alto nível de formação acadêmica que existe no mundo. Aqui dentro desta universidade e também na Universidade Federal. Vejam quanta oportunidade há aqui. E aí nós estamos falando de salários de 15, 20, 25 mil reais
que vocês podem alcançar com uma decisão de vida. Aqui, então, a Unemat tem 2 unidades, esta unidade imperial, e tem uma unidade lá no bairro Aquarela das Artes, licenciatura. Então, desde 1990, nós formamos aqui na Unemat os professores que vocês encontram lá nas escolas. Temos o curso de Pedagogia, Letras, Geografia e Matemática, que são as nossas pedagogias, também as Engenharias Civil e Elétrica e o curso de Sistemas de Informação. Rodou o videozinho. E lá na unidade Aquarela, nós temos os cursos que a gente chama de Ciências Sociais Aplicadas, Administração de Empresas, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. Quase todos esses cursos são ofertados no período noturno, com exceção da Engenharia Civil e da Engenharia Elétrica. Hoje, num auditório como esse, como eu sempre faço todo começo de semestre, quando eu pergunto quem aqui que acabou de ingressar na universidade trabalha, 90% do auditório levanta a mão. Nós não falamos mais em cursar o ensino superior em detrimento de uma vida profissional. Essa realidade não existe mais. Nós falamos em conciliar a formação superior com a minha vida que eu já vou levando. Então, normalmente, as nossas aulas acontecem entre 7, 7 e meia até umas 10, 10 e meia. E aí você vem aqui, forma, a hora que você vê, você já está com o diploma. A hora que você vê, já está aqui nesse palco, recebendo o diploma e ascendendo aquela condição que eu coloquei inicialmente. Como eu entro na universidade? Normalmente, na Unemat e na Federal, a gente trabalha com o SISU. Todo mundo, hoje em dia, que conclui o ensino médio, tem acesso ao Enem. Agora, vocês são inscritos automaticamente no Enem. Conclui o Enem, via SISU, consegue ingressar. E a universidade, no final do ano, tem um vestibular próprio para ingresso no começo do ano. Mas lembrem-se que eu falei que semana que vem, ou não, daqui 2 semanas, a gente tem um edital onde haverá vagas para letras, matemática, geografia, engenharia elétrica e talvez economia. Assim, só chegar e no outro dia está dentro da universidade. Dentro desse ingresso, a gente tem uma reserva de vagas, que a gente chama de política afirmativa. Nós queremos, como universidade pública, atender aqueles que têm mais dificuldade. Então, 60% das vagas da Unemat são reservadas para egressos de escolas públicas. Concluiu o 1º, 2º, 3º ano do ensino médio na escola pública, tem uma reserva de vaga para você aqui na Unemat. Também as cotas, naturalmente. E aí a nossa política de permanência, já estou finalizando. Falei para vocês que o Estado quer formar profissionais, portanto, investe na universidade. Não investe só para manter o prédio, pagar salário e tudo mais. Investe em vocês para que vocês não abandonem, para que não virem aquela estatística de 56% que abandona a universidade antes de concluir. Tem dificuldade financeira, está em vulnerabilidade socioeconômica. O Estado, por meio da Unemat, dá uma bolsa, paga para você permanecer na universidade. Em vulnerabilidade, são esses os auxílios. Não está em vulnerabilidade, quer acompanhar um professor num projeto de pesquisa, quer acompanhar um professor numa ação de extensão, quer desenvolver o produto, a universidade também tem bolsas que você recebe ao longo da formação para aprofundar um pouco mais esta formação. E, pessoal, é isso. Antes de finalizar, eu gostaria de pedir, está todo mundo pedindo, eu vou pedir também, siga a Unemat Sinop e a Unemat Oficial no Instagram. Também não tenho TikTok, não temos TikTok. E, para finalizar, então, eu gostaria de alertá-los, né? Alertá-los que essa decisão, ela está se avizinhando. Né? Coisa do Chaves, né? A vizinha. Ela está chegando próxima a essa decisão de entrar na universidade ou não. Se não entrarem logo depois do ensino médio, é possível entrar depois? Claro. Há cursos na Unemat, por exemplo, como no curso de letras, que a idade média é 25, 30 anos. São pessoas que não entraram ou fizeram um curso e voltaram à universidade. Não é um requisito para o ensino superior fazer logo depois do ensino médio. Mas eu garanto para vocês que fica muito mais difícil. Muito mais difícil se você der um delayzinho, se você der um prazo entre ensino médio e ensino superior.
para garantir que você vai conseguir, a probabilidade de você conseguir é maior se você já emendar, fala, vai, mais um aninho aí, tentem. Eu costumo dizer que é uma experiência. É muito ruim passar pela vida de formação sem pelo menos experimentar um semestre na universidade. Experimente. Não gostou? Sai. Mas pelo menos se deem a você a oportunidade de experimentar, de conhecer esse universo, que é um universo totalmente novo, totalmente diferente das aulas no ensino médio, é muito diferente. O que a gente quer muitas vezes na universidade, além da formação, é a relação interpessoal. Então, as melhores amizades costumam servir aqui, costumam acontecer aqui, os casamentos costumam acontecer aqui. É um mundo totalmente novo que vocês têm que se dar a oportunidade de conhecer. Só muito obrigado aí pela atenção. Acho que depois a gente abre a perguntas. Se não, grande abraço.